Hello, boys and girls. This is Teacher Leo. How are you doing, guys? Everything okay? Awesome, awesome, awesome. Well, today we're talking about something that is really important. And I'm really happy that I'm going to teach this to you guys because it's something not only that it's important, like I said, but it's also because something I like to talk about. I actually love to talk about, and I actually study. I actually know a little bit about this topic. It's something that I've learned many, many years ago, and it's something that I still study about. I'm really interested in, which is economy, right? Teacher Julio said that he's discussed with you guys during the week about economy relations, relações econômicas. Então, get out of here, get out. Tava aqui vou nem falar essa palavra, a dengue querendo me pegar. Então, a gente vai falar sobre relações econômicas, né? Teacher Júlio estava falando com vocês, e é algo que eu adoro conversar, adoro falar sobre economia, é uma das minhas paixões é a economia. Então, além de... minha primeira formação é em administração de empresas, então, por natureza, eu gosto de economia, sempre gostei muito de economia. Queria fazer economia, na verdade, queria fazer o curso de economia. Meu pai e minha mãe que disse, não faça não, vai fazer administração, a administração tem mais áreas, dá para ganhar mais dinheiro, blá, blá, blá. E eu acabei fazendo administração, mas minha paixão realmente sempre foi economia. Então vamos lá, vamos falar que eu estou super excited. E aí a gente vai falar não só de economia, do conceito do que é economia, mas a gente também vai falar das relações internacionais de economia, economia global, uma economia global e globalizada, são coisas diferentes. Economia global é uma coisa, economia globalizada e integrada é outra coisa. E, por fim, na terceira parte da nossa aula, a gente vai falar sobre notícias da área de economia. A gente vai entrar no site da BBC e a gente vai ver notícias sobre economia. Alright, boys and girls? Então, vamos lá. Economy. Economy, a gente vai começar, galerinha do sexto ano, pedindo para vocês anotarem aqui. Este conceito, economy, significa economia. Ok? Alright, boys and girls. Então, vamos anotar, pausa, anota e depois volta. Ok? Então, an economy from ancient Greek, oikonomia, management of a household administration, okios, household view, distribute, allocating an area of the production, distribute and trade, as well as consumption of goods and services by different agents. Então, olha, o conceito de economia é um conceito muito, 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 muito abrangente. Então, vamos lá, vamos por partes, né? A palavra economia, né? Ela vem que vem do grego, que significa gerenciamento ou administração de uma residência, certo? Mas aí ela foi crescendo e, na verdade, existem várias partes da economia. Por exemplo, existe a questão da microeconomia, que aí a microeconomia, que é mais ou menos isso, vai desde o gerenciamento de uma residência, ou um gerenciamento de uma empresa, ou um gerenciamento de uma organização, ou o gerenciamento de uma determinada parte, de um braço do Estado, né? Até a macroeconomia. A macroeconomia é a integração desses agentes trabalhando em prol da sociedade. Ou não, né? Porque, infelizmente, desde que a economia existe, né, a gente vê que sempre quem está no topo, sempre quem está tomando as decisões, sempre tenta mudar o sistema de tal forma de que beneficie a si próprio. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. In general, it is defined as a social domain that emphasizes the practice, discourses, and material expressions associated with the production, use, and management resources. Então, basicamente a gente fala, né?
Economia, quem for fazer faculdade, inclusive vocês agora vão pegar o novo ensino médio, né? Então, no novo ensino médio, provavelmente vocês já vão, se quiserem, obviamente, se quiserem seguir essa trilha, né? O novo ensino médio, para quem não sabe, vai ser formado por trilhas, tá? Então, os alunos vão poder escolher áreas para estudar. Quem quiser aprofundar nessa área de economia lá no ensino médio vai ter essa oportunidade. E aí vai entender logo que existe esse conceito básico de economia, né? Que é, a economia significaria, assim, de uma forma mais abrangente, o melhor uso dos recursos, né? Exatamente aquilo que se fala, né? Indiana defines social domain that emphasizes the practice, discourses, and material expressions associated with the production, use, and management resources. A given economy is the result of a set of processes that involves its cultures, values, education, technological evolution, history, social organization, political structure, legal systems, as well as its geography, natural resources, endowment, and ecology as main factors. Olha, vejam agora como é abrangente, como a economia ela abrange. Por isso que eu gosto da economia, porque ela abrange tanta coisa que não faz sentido não estudar economia, não faz sentido não entender a economia. Né? Se você é um cidadão que vive dentro da civilização, né? É importantíssimo que você entenda de economia, porque olha só, a economia, né, é um resultado de uma série de processos que envolvem a cultura, os valores, a educação, a evolução tecnológica, a história, a organização social, estruturas políticas e sistemas legais, assim como a sua geografia, os seus recursos naturais e a sua ecologia como principais fatores. Quer dizer, ainda existem outros fatores a serem adicionados nessa composição. Então, veja como você tem que entender de tudo um pouco para poder entender de economia. É por isso que não é fácil. É por isso que economia, muita gente corre de economia por conta disso, porque é muita informação para você poder, né, fazer isso daí. E quem geralmente, o economista, o que é que o economista faz? What does the economist, the professional that takes care of economy, that studies economy? He is a predictor, right? His job is to predict what's going to happen in the future. And that is why it's so hard to become an economist, a good one, a good economist, because there are so many factors and so many things could change that it's hardly impossible to predict the future. However, like everything in life, we cannot guess. We need to study. The more you study, the more information you have, the closer you get to a good prediction. Então, o trabalho de um economista é mais ou menos esse daí. O trabalho de um economista, na verdade, o economista é uma espécie de mãe de Ná da ciência. A diferença é que mãe de Ná, não sei se vocês sabem quem é mãe de Ná, mas mãe de Ná é um nome assim que virou um ícone, digamos assim, da previsão do futuro, né? E, se eu não me engano, eu não me lembro agora, acho que mãe de Ná preveu que Ayrton Senna morreria, ou que Collor sairia, isso daí é anos 90 ainda, foi alguma coisa assim, né? Ou foi que o Mamonas Assassinas morriam, foi alguma previsão que a mãe de Ná falou e aconteceu. Todo mundo, mãe de Ná, mãe de Ná, mãe de Ná. E aí, o economista, a diferença da mãe de Ná para o economista é que o economista ele estuda, ele usa a ciência, ele usa a informação para tentar prever o futuro. Mas, como a gente vê, são muitos fatores, né? E aí, esses muitos fatores para você ter controle, para você tentar identificar. Veja só, você tem que identificar cada um desses fatores para depois computar, né, para depois processar e tentar chegar a um resultado para onde uma determinada economia vai, para onde certas decisões irão. Então, é difícil, não é fácil não, mas é super exciting.
Okay? Economic agents can be individuals, business organizations, or governments. Então, olha, os agentes econômicos podem ser individuais, pessoas, eu e você, nossas decisões que a gente toma influenciam o processo econômico. Então, se a gente, né, um cidadão, né? Então, se a gente resolve comprar mais de uma coisa, então isso influencia, ou menos de uma coisa influencia. Businesses, então negócios também têm influência. Decisões que serão tomadas, o que é que as pessoas vão fazer, se vão gastar com o quê, vão investir em quê, por aí vai. Organizações, e aí organizações, vários tipos de organizações não governamentais, organizações ligadas a empresas, organizações ligadas a governos, né? E, por fim, os governos, esses exercendo uma grande influência, né? Assim, como autoridade máxima, digamos assim, dentro de uma geografia política, de um processo político, eles têm uma influência muito grande na economia. Economic transactions occur when two groups or parties agree to the value or price of the transacted good or service, commonly expressed in a certain currency. However, monetary transactions only account for a small part of the economic domain. Ok? Então, uma transação econômica, e talvez seja isso, né, que o Teacher Júlio começou a trabalhar com vocês, que eu estou falando da maneira mais abrangente, tá certo? Então, uma transação econômica é quando dois grupos, dois desses agentes, eles fazem um acordo em que existe uma troca de algo por algo, né? De um bem por outro bem, ou de um serviço por um bem, ou de um intermediário, que a gente chama isso de currency, a gente chama isso de moeda. Então, a moeda ela vai servir como um intermediário nessas transações econômicas. Então, né, lá nos primórdios, né, então, vamos dizer, uma pessoa que, vamos uma coisa bem rudimentar, vamos dizer, a pessoa tem um pedaço de terra, e aí a pessoa plantava milho, certo? E a pessoa plantava esse milho e plantava para ter um excesso, para ter mais milho do que precisava. O que é que a pessoa fazia? Ela ia, a gente chama isso de escambo, né? Ela ia com aquele excesso, aquela excedência, né? O que excedeu na plantação de milho, ia para algum lugar, ia trocar com outra pessoa por algo que ela precisava. Disse, olha, eu tenho milho, mas eu preciso de feijão, eu preciso de arroz, eu preciso de carne, tá? Vamos trocar por milho? E aí fazer essa troca, a gente chama isso de escambo. A moeda, ela vem para exatamente facilitar esse processo. Então, a pessoa, ao invés de produzir mais milho para depois trocar por outros bens ou outros serviços, digamos assim, por exemplo, o dente da pessoa estava doendo. Aí tem uma pessoa, um dentista, né, que conseguia arrancar o dente, né, e depois costurava e depois ajeitava. Então, eu vou ali pagar em X espigas de milho. Esse é o seu serviço de vir arrancar meu dente. Hoje em dia a gente tem a moeda que ela tem essa função exatamente de, ao invés de pagar em moeda, porque a pessoa pode não estar precisando de milho. Não quero milho, eu não preciso de milho. Na verdade, eu quero, estou precisando de carne. Aí a moeda ela vem com essa função, servir como intermediário. Então, eu lhe dou X em moeda e depois você vai comprar a sua carne. Ok. Então, mas para isso precisa existir um acordo, que a gente chama isso em inglês, a gente chama em inglês value, né? Valor. Valor em português tem um sentido um pouquinho diferente de value em inglês. Valor é mais ou menos quanto aquilo custa, que no final é mais ou menos isso, quanto aquilo merece, digamos, valer, né? Então, depois que é feito esse acordo, foi feita essa negociação, não, eu acho que esse seu serviço aqui vale 10 espigas de milho, vamos dizer. Então, quanto é que custa comprar 10 espigas de milho? Custaria tanto de dinheiro, vamos dizer assim, 10 moedas. Ok, então eu vou lhe pagar 10 moedas. Uma vez feito esse acordo, a pessoa aceita, ok, eu aceito que você me pague em 10 espigas de milho. A moeda é equivalente a 10 espigas de milho. Ok, então, fechado o acordo, fechado. A pessoa paga e vai. É mais ou menos, hoje acontece de uma maneira tão prática e tão dinâmica que a gente não consegue perceber essa transação, essa negociação.
mas é mais ou menos por aí. A pessoa que chega e pechincha, né, é porque ela está achando que aquele produto não vale aquilo que ela que está ali sendo pago. E a pessoa que aceita o preço, que aceita a pechincha, é porque, na verdade, ela chega com conclusão que não, realmente essa coisa poderia ser vendida de uma forma mais barata. Se a pessoa não aceita a pechincha, diz assim, não, 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 me desculpe, mas o preço é esse mesmo. É porque ela não aceita, ou a pessoa também pode dizer assim, opa, peraí, estou achando isso muito barato e aumenta o preço também, é porque o valor dessa coisa aumentou, ok? Então, vamos lá. Economic agent, economic activity is spurred by production, which uses natural resources, labor, and capital. Esse conceito aqui, vamos trabalhar um pouco esse conceito aqui. Então, a atividade econômica, ela é incentivada, né, pelos usos de recursos naturais, labor, existe essa palavra labor, que é trabalho, existe em português, e capital, e capital. Então, basicamente, é isso daí. Né? A atividade econômica, a economia, ela funciona, essas trocas econômicas, elas acontecem através disso, ou de recursos naturais. Esses recursos naturais, obviamente, hoje eles são processados, eles são melhorados, eles são industrializados, eles são manufaturados, né? Por isso que existe essa palavra aí, melhoramento, né? Porque, por exemplo, você pega um tronco de uma árvore, você não vende mais o tronco da árvore para uma pessoa final. Você vai vender uma cadeira de madeira, você vai vender uma mesa de madeira. Então, esse tronco ele foi feito um processo, a gente chama isso de melhoramento desse produto, em que a pessoa não quer comprar um tronco, a pessoa quer comprar uma mesa, a pessoa quer sentar, quer comer, ou quer botar um computador em cima, ou o que seja. Ela não quer um tronco, né? E as pessoas hoje em dia não têm mais tempo para isso, para comprar um tronco e aí vou ajeitar até virar uma mesa. Nem tem mais habilidade, perderam a habilidade de fazer isso. Então, existe esse melhoramento, mas não deixa de vir de um recurso natural, então a gente tem qualquer produto, né? Qualquer produto ele vem de um recurso natural. A gente, desde um carro, mesmo que nem pareça mais, né? Aquilo ali tem ferro, ali tem aço, ali tem alumínio, ali tem compostos eletrônicos, muitos compostos eletrônicos hoje que vêm do silício, né? Do silício e por aí vai. A gente também tem, através do labor ou do trabalho, tá certo? Em que aí, por exemplo, a gente pode incluir os recursos humanos, né? A prestação do serviço. Então, por exemplo, a pessoa, uma cabeleireira, um pedreiro, um entregador, né? Um Uber, esses são todos o que a gente chama de prestação de serviço. Então, aquela mesma relação existe, né? A pessoa diz assim, eu faço isso por você e você me dá tanto. Aceita, aceita. Então, vamos lá, apertam as mãos de uma maneira informal, né? E vão fazendo essa pressão. O professor, né? Então, eu aqui sou um professor. Certo? Então, existe uma relação minha com a escola. A escola diz assim, ó, eu te pago tanto para você ir lá né, e ajudar os meus alunos a evoluírem, tá? E aí eu aceito o aperto de mão, antigamente era feito um aperto de mão, hoje em dia a gente usa um pedaço de papel, a gente usa um contrato, aqui nesse contrato é uma forma de apertar a mão, dizer assim, eu concordo em te prestar esse serviço, você concorda em me pagar por esse serviço, tá certo? E por fim a gente vai ter aqui o capital. O capital, que é o seguinte, a pessoa que acumulou tanto que agora ela pega esse excesso de dinheiro e diz assim, eu vou aplicar, eu vou fazer com que esse dinheiro me renda mais dinheiro. É possível isso? Sim, é possível. Existem várias formas de você utilizar o seu capital. Então, por exemplo, uma das formas mais simples, vamos dizer assim, né, que existe, é, por exemplo, deixar o seu dinheiro na poupança. Você deixa o seu dinheiro na poupança. Quando você deixa o seu dinheiro na poupança, é como se você estivesse emprestando dinheiro ao banco. E aí o banco ele vai e reempresta seu dinheiro, cobrando juros.
e ele te dá um dinheirinho. Então, that's how capital works, right? You lend, right? It's the simplest way to use your money to make more money. You lend your money. That's what poupança savings account is. You lend your money to a bank. This bank is going to reutilize your money and lend that money to other people. Is going to put what we call this a spread. A spread is like what the bank lends the money and what it pays for it. So the difference belongs to the bank and it still pays you something. There are other ways to invest your capital. For example, you could invest in real estate. Okay, you can invest in the market, stock market. Okay, and you could invest in other assets. We call it assets, né? Então, por exemplo, o capital também pode ser aplicado de outras formas. Por exemplo, você pode investir em ativos. O que é que são ativos? São quando você compra algo na expectativa de que aquele algo vá te dar algum retorno. Então, por exemplo, a gente tem uma coisa bem rudimentar, né? Desde uma casa, desde uma residência, até, por exemplo, hoje, criptomoedas, né? A criptomoeda hoje se transforma em algo, um ativo importante, né? Ok? Então, a residência, você pode comprar, por exemplo, uma casa, e essa casa, por exemplo, você alugar essa casa, né? E essa casa te dá um retorno, ou você pode esperar essa casa valorizar e depois vender essa casa. Essa diferença é exatamente o que a gente chama de lucro em cima do capital investido. Criptomoedas hoje também, ou o mercado de capitais também é isso. Você compra uma ação, um pedacinho pequeno daquela empresa, na expectativa de que vai valorizar. Se valorizar, você ganha dinheiro com isso. Também existe uma forma, né, de investimento no mercado de capitais em que você compra papéis, né? Você compra ações em que elas também te dão um lucrozinho. Então, existe uma variedade imensa hoje, existe uma cesta de investimentos assim enorme, gigantesca, que a gente, na verdade, existem cursos e mais cursos só para para o mercado de capitais, né? Investir em bolsa de valores, etc. e tal. Cursos e mais cursos só para você aprender a investir naquilo ali. Então, hoje em dia, inclusive, é uma coisa bem, digamos assim, democratizada, né? Existem canais de YouTube aí que ensinam você a investir o seu dinheiro e por aí vai. Então, bom, essas três formas aqui são as formas que a gente usa, tá certo? It has changed, aqui fala, it has changed over time due to technology innovation, new products, service processes, expanding markets, diversification of markets, niche markets, increased revenue functions, such as that which produces intellectual property and changes industrial relation. Most notable child labor being replaced some parts of the world, universal access to education. Então, aqui é uma parte importante, assim, que deve ser falada, tá certo? Que essas mudanças, como eu digo, né? Como eu estou falando, a mudança foi gigantesca nesse período de tempo, devido às inovações tecnológicas. Então, há novos produtos que chegaram aos mercados, novos serviços, novos processos, mercados em expansão, mercados diversificados, né? Nichos de mercados, que são áreas em que um indivíduo ou empresa específico atua ali, e cada vez mais vai ser mais assim, né? Cada vez mais vai se investir, vai se trabalhar um nicho específico, né? Tanto em indivíduos quanto em empresas, né? Mudança na forma de se ver das vendas, né? Revenue, né? Das vendas, como empresas hoje que produzem propriedade intelectual, né? E aí, por exemplo, a gente tem hoje em dia um exemplo clássico disso, né? Aí a internet, né? Que abriu todo um mercado, tá certo? De transações econômicas que sequer existiam há 20, 25 anos atrás, né? Então, hoje, por exemplo, você tem pessoas e pessoas vivendo da propriedade intelectual, ou seja, a pessoa, por exemplo, criação de conteúdo, né?
É uma forma. Então, um YouTuber que, por exemplo, que fica comentando sobre um game, que fica fazendo graça, fazendo brincadeira sobre um game, como o PewDiePie da vida, é um bilionário. Não sei se ele é bilionário, não sei, mas ele é o maior YouTuber, né, da história. Eu sei que ele é milionário, tá certo? E PewDiePie, só com a brincadeirinha dele de ficar fazendo gracinha, jogando videogame, fazendo graça. Né? Eu acho que é streamer, né, que chama isso daí. Se eu tiver errado, me corrijam, por favor, vocês sabem mais do que eu, né? Mas os streamers da vida aí são, eles criam. Então, aquele vídeo é uma propriedade intelectual dele, apesar de que é uma relação, existe o YouTube, que é uma empresa, existe a relação entre ele e o YouTube, ele meio que cede ao YouTube, também pertence ao YouTube, mas o YouTube paga aí como se fosse uma espécie de royalties, né? Como se o YouTube usasse essa imagem dele aí, essa propriedade intelectual dele, e desse um pagamento a ele por isso daí, né? O YouTube, obviamente, ganha muito mais e repassa para ele uma percentual pequena. É mais ou menos uma relação parecida com uma relação de trabalho, né? Mas é uma relação mais desenvolvida, uma relação em que você é pago pela sua produção, né? O que você trouxer, né, de vendas, digamos, vamos chamar isso de vendas, né? O que você vende, você é pago proporcionalmente, né? De acordo com a sua propriedade intelectual. Enquanto uma relação de trabalho é algo meio que definido, né? A empresa paga, vamos dizer, não necessariamente por igual, mas paga um valor por aquele serviço prestado, mesmo que aquele serviço prestado ele não traga um rendimento extra para aquela empresa, tá certo? Então, é mais ou menos por aí. A market-based economy is one where goods and services are produced and exchanged according to demand and supply. Então, aqui a gente já vai entrando aqui numa questão mais de macroeconomia, né? Aqui a base de tudo, base, né, da macroeconomia é o que a gente chama essa lei máxima, né, da economia chamada lei de oferta e demanda, né? É uma lei, não é uma lei da natureza, mas é uma lei econômica que diz mais ou menos o seguinte, né? Eu tenho X de produtos ou serviços e tenho X de pessoas dispostas a pagar por esses produtos ou serviços. Então, quanto mais produto eu tenho em relação às pessoas que querem esse produto, mais esse preço cai. Se eu tenho muito para oferecer e pouca gente disposta a comprar, existe uma tendência desse preço cair, porque as pessoas estariam menos dispostas a comprar. Já que tem muito, então as pessoas, quando eu puder eu compro. O inverso também ocorre. Então, quando eu tenho poucos produtos e muita gente querendo comprar esses produtos, eu tenho o aumento de preço, tá certo? Porque a pessoa que está vendendo diz, opa, tem muita gente querendo comprar, então eu vou aumentar meu preço até chegar no que a gente chama de ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio que é uma teoria, né? Mas isso não existe, está sempre essa relação, ela está sempre em combate, né? A lei, a demanda e a oferta está sempre em combate, dizendo assim, qual é o melhor preço que eu posso ganhar do ponto de vista de quem vende e qual é o melhor preço pela qual eu posso adquirir do ponto de vista de quem compra. Então, está sempre, é um valor sempre oscilante. Então, demand and supply is like the basic law, the basic rule for microeconomy, right? You have demand on the one hand, demand trying to get the best price they can possibly can, okay, for their goods or service. And you have the, actually, I'm sorry, supply. Supply is the people that sell. They sell a product or service. They try to get the best price they could possibly can. And demand is the customers, the people that want to buy those products or services, and they try to get the best price they could get for these products or service. And you have this combat between those two, and you always gonna have the oscillation of the prices, and that's what we call inflation. E é daí que vem a inflação. A inflação, na verdade, inflação é algo mais complexo, mas
A inflação gira em torno exatamente disso aí, exatamente em cima dessa lei de oferta e demanda, não exatamente. Existem outros componentes, como, por exemplo, o custo das coisas, que é o que a gente verifica no Brasil, né? A gente tem uma alta inflação hoje, não porque a demanda é alta, mas porque o custo está subindo de tal forma que quem vende diz assim, eu não tenho alternativa, eu vou ter que subir o preço, porque senão não paga nem o custo de produção desse negócio. Ok, boys and girls, então, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, tá certo? Como homework, eu vou pedir exatamente que vocês façam uma pesquisa sobre um produto, tá certo? Que sofre a influência dessa lei de oferta e demanda. Vocês dão uma estudada no que é, mais, dêem uma estudada mais na lei da oferta e demanda e procurem um produto no momento que sofreu essa influência. Quer seja porque subiu muito por conta da quantidade de gente querendo comprar, ou quer seja, caiu muito porque já não tem mais tanta gente interessada em comprar. Dica: recurso tecnológico. Né? Ele tem uma vida útil, um preço, né, rápido. O recurso tecnológico, e a gente está sempre desenvolvendo novas tecnologias. Então, algo que é tecnológico começa por um preço muito bom e a tendência desse preço cair é grande. É nessa relação oferta-demanda. Ok, então, Teacher Leo vai ficando por aqui. And I wish you guys a great weekend. See you later. Bye.